Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração e iniciar os trabalhos desta noite. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento que estamos na Tua casa. Muito obrigado pela felicidade que nós temos de estar em Tua presença. Ó Deus, olha para nós com Teu olhar de amor, de carinho, de bondade, de misericórdia. Dá-nos, Senhor, um estudo bíblico maravilhoso, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós te pedimos e desde já gratos, te louvamos e te adoramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande tê-los na quarta-feira aqui, a gente estudando a palavra do Senhor. Está terminando o mês de novembro, já chega dezembro, e a gente está mais um ano crescendo no conhecimento da palavra de Deus, né? Nós estamos nesse momento histórico importante, estudando sobre os reis da Bíblia. Então, na verdade, estamos fazendo, na quarta-feira, uma coletânea de estudos nos livros de 1º e 2º Samuel, de 1º e 2º Reis, e agora ficou muito bom, por quê? Porque começamos 1º Crônicas, e aí Amadeu trabalhou aquela parte mais difícil, complicada, mas que é muito bom o trabalho que ele fez, no tocante aos 9 primeiros capítulos, que são as genealogias. Quanta coisa a gente aprendeu, né? Quanta coisa aprendeu. E agora, muito obrigado, meu amor. A diaconisa lá, ela inclusive, irmãos, estavam me perguntando quem é aquela diaconisa. Ela é a mãe do menino que pregou aqui no Congresso de Crianças. Então, teve um menino que pregou no sábado, o filho do pastor Heber pregou domingo, o menino que pregou no sábado é filho dela, né? Esqueci agora o nome dele, Geide, mas aí se vier aí a gente lembra. Então, ela é a mãe daquele garoto. Aquele garoto tem um testemunho bonito, irmãos. Ele não poderia andar, não poderia falar, não poderia comer. É um testemunho muito bonito. E Deus abençoou o menino, né? E já é um pregador da palavra. Isso nos alegra. Então, irmãos, olha que interessante. Nós, no estudo de hoje, não vamos terminar com os reis do norte. É na próxima quarta que a gente termina com os reis do norte. Aí depois nós vamos ficar somente com a parte dos reis do sul, que não são comuns com o reino do norte, que o reino do sul dura muito mais tempo. E vai ser muito bom, porque a 1º Crônicas é a narrativa muito mais voltada para a aliança davídica dos reis. Então, trata somente dos reis do reino do sul. Bom que a gente recorda e bom que a gente aprofunda junto na quarta-feira. Quando terminar Crônicas, a gente termina esse período histórico dos reis e aí tem tudo para entrar nos livros proféticos, que aí dá para entender direitinho cada um dos livros proféticos. Tá? E aí o Velho Testamento se torna algo muito mais fácil, simples, gostoso de ler, aprazível de compreender. Aí é bênção, né? Pura bênção. Vamos então, por gentileza, mesmo sentados, abram, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 15. 2 Reis, capítulo 15. No capítulo 15, nós vimos, na última lição, o reinado de Zacarias. E vimos também, na última lição, o reinado de Salum. Zacarias é substituído no trono por Salum. Agora, o que é interessante. Zacarias, ele é quem? Ele é, no reino do norte,
o último descendente de Jeú assentar no trono. Que Deus tinha prometido a Jeú, que até a 4ª geração se sentaria no trono. Por isso que no versículo 8 de 2 Reis diz assim: no 38º ano de Azarias. Algumas Bíblias trazem Urias, rei de Judá. Quem é que estava no trono do norte? Reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria, e ele reina 6 meses. Para variar, versículo 9, fez o que era mal perante o Senhor, como todos tinham feitos antes dele, seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, o primeiro, lá em cima, filho de Nebate, que fez pecar Israel, que é o culto aos deuses bois. Ele colocou a imagem de um boi em Dan, lá no norte, e no finalzinho do norte colocou a imagem do deus boi em Betel. E ele não se apartou. E aí o que aconteceu? Óbvio. Matam ele e acabam com a descendência de Jeú. Por isso que o versículo 10 vem dizendo: e Salum, filho de Jabes. Jabes não era da descendência de Jeú. Conspirou contra, ou seja, deu golpe de Estado. Conspirou contra ele e feriu diante do povo e matou e reinou em seu lugar. Muito bem. Olha que interessante, né? Reina quanto tempo? Bem, a palavra do Senhor diz no versículo de número 13 que Salum, este que mata o último descendente de Jeú, ele fica no trono 1 mês. Ele fica no trono só 1 mês. Versículo 13. E Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá. Uzias e Azarias são o mesmo. E reinou durante 1 mês em Samaria. Por quê? Aí vem o versículo 14. Porque subindo de Tirza, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria e feriu a Salum, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. Então, olha que interessante, quem mata o último dos descendentes de Jeú é alguém que não é da família de Jeú e usurpa o trono. E fica no trono em Samaria por exatamente 1 mês. Depois, Menahem mata este que matou, roubando o trono de novo. Está vendo como as coisas eram muito difíceis no Reino do Norte? Quem tinha o maior poder físico ficava com poder. Quem tinha a maior envergadura física ficava com poder. E o trono era conquistado por morte, sangue, traição. Era assim que as coisas se estabeleciam. E aí Menahem passa a reinar. E a Bíblia diz que ele reinou durante 10 anos. Menahem reina em seu lugar. E ele reina por 10 anos. Muito bem. Vamos aos slides. Eles vão nos ajudar de forma muito boa esta noite. E olha que interessante. Continuamos, obviamente, seguindo toda a diretriz. Opa, deixa eu ligar aqui. Vê direitinho, filho, como tá? Certinho? Muito bem, excelente. Continuamos usando todo aquele aparato que sempre usamos. E aí, graças a Deus pela vida,
tanto dos escritores da Bíblia Roman, como do pastor Felipe, como do professor André Reich. Vamos lá, olha que interessante. Nós estamos então vendo que, momento após momento, ali no Reino do Norte há um golpe de Estado no meio das 10 tribos, e uma dinastia vai substituindo a outra de tal forma que 9 dinastias se engalfiam para ficar no poder. Enquanto no Reino do Sul, você tem um único elo de sangue, com exceção de Atalia, mas um único elo de sangue ligando todos os momentos históricos no tocante ao reino ali em Jerusalém. Muito bem. Aqui em Israel, nós terminamos na aula passada vendo que Zacarias, o último descendente de Jeú, reinou, e ele, como acabamos de ler, é morto por quem? Salum. Salum dá um golpe de Estado, mata Zacarias, que é o último dos descendentes de Jeú, toma o trono e fica no trono um mês. Por quê? Porque, vamos ser francos, quem chega ao poder com base na força e não no reconhecimento, como foi Davi, as tribos vieram atrás dele e disseram, reina sobre nós. Mas quem chega no poder com base na força, rapidamente cai. E Salum, depois que mata Zacarias e acaba com a dinastia de Jeú, Salum fica só um mês. Por quê? Porque esse homem aqui, Menahem, ele sai de uma cidade chamada Tirza. Ele já era um grande homem em Tirza, e para quem não se lembra, Tirza era a segunda capital do Reino do Norte. A primeira foi Siquém, e aí Jeroboão construiu Tirza, e reinava em Tirza. Passou a ser Samaria, depois que Acabe, Onri e Acabe, passaram a governar. Então, esse Menahem, ele vem de uma cidade muito importante, que era a segunda grande cidade no Reino do Norte. Então, o Reino do Norte tinha como grande capital Samaria, mas tinha como segunda grande cidade Tirza, a antiga capital. E esse homem era ambicioso, esse Menahem, muito ambicioso. Ele viu que chegou no poder quem? Alguém que, não obstante forte, e não obstante ter matado Zacarias, que era o último dos descendentes de Jeroboão, ele diz o seguinte, rapaz, esse homem demorou 22 anos para chegar no poder. Houve muita briga, ele chegou no poder. Ele está enfraquecido. Esse Menahem, que é alguém muito forte, militarmente, vem, toma o poder e fica 10 anos no poder. 10 anos no poder. Para que você possa entender a força física, bélica e econômica desse homem. Então, acompanhem comigo. Olha que interessante. No Reino do Norte acaba a 4ª dinastia. Surge a 5ª dinastia com Menahem. Acabou a 4ª dinastia, surge a 5ª com Menahem. A 4ª de Jeú, a 5ª de Menahem. Agora, aqui no sul, quem está reinando? Uzias, que você também pode chamar de Azarias, que algumas Bíblias chamam de Azarias e outras chamam de Uzias. Vamos pensar no Reino do Norte. Vamos lá. Olha que interessante, ali em cima, você tem exatamente o último filho de Jeú reinando. Ele reina 6 meses, que é Zacarias. Você pode ver, amplia por gentileza, filho. Vamos, isso.
Você pode ver que Zacarias, que reinou 6 meses, aí vai lá para o outro lado, ele entra no poder exatamente no 38º ano de Uzias. Assim diz a palavra do Senhor, e nós vimos isso exatamente no capítulo 15 de 2 Reis, versículo 8. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, o último descendente de Jeú. Aí o que acontece? Ele reina 6 meses. Por quê? Porque Salum, né? Diminui um pouquinho o filho, tá bom? Vamos lá? Porque Salum vem e mata Zacarias. E Salum, esse aqui, ó, toma o poder e fica no poder por 1 mês. Assim diz a palavra do Senhor, como nós lemos aqui no versículo 10. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu e matou e reinou em seu lugar. Reinou em seu lugar. E Salum começa a reinar no 39º ano de Uzias. E reinou 1 mês em Samaria. Agora olha o versículo 14. Subindo de Tirsa, Manaém, filho de Gade, veio a Samaria, feriu Salum, matou e reinou em seu lugar. Então, olha como as coisas eram feitas. Diminui agora, filho, um pouquinho para a gente. Vamos lá? Olha aqui, ó. Mata Salum, quem? Manaém. Diminui, por gentileza, isso. E Manaém, você pode ver na cronologia bíblica, feita pelo pastor Filipe, ele reina exatamente 10 anos. Se você for para o outro lado, vá lá para o outro lado, filho, na parte de vermelho. Quem está do outro lado reinando ainda? Uzias ou Azarias. Por quê? Porque ele vai reinar por 52 anos. Então veja que enquanto no trono do norte tem toda essa loucura e essa briga pelo reino, Uzias está tranquilão, vendo tudo acontecer. Porque quando Uzias começa a reinar, ainda está na época do pai de Zacarias, que é Jeroboão II. E porque essa briga toda no reino do norte pode diminuir, filho? Por uma razão simples. O reino do norte é uma pérola. O reino do norte tem muita riqueza. O reino do norte tem muita prosperidade. Eles tinham tanta prosperidade, tanta riqueza e prosperidade, que eles não davam mais ouvidos nem à palavra de Deus, que foi entregue a eles, não mais por Eliseu, que estava morto, mas pelo sucessor de Eliseu, que era exatamente o profeta Amós. Então, olha que interessante, né? Esse Manaém, ele tem esses 10 anos aqui. Como é que ele consegue 10 anos? 10 anos de reinado. Vamos lá. Deixa eu te mostrar algumas coisas que são importantes. Por gentileza, pegue a palavra de Deus. E veja aqui, versículo 14 de 2 Reis 15 diz: subindo de Tirsa, Manaém, filho de Gade, veio a Samaria. E ele fere quem? Aquele que estava 1 mês no poder, que tinha, por sua vez, ferido o último descendente de Jeú. Ele fere Salum e mata, e reina em seu lugar. Gente, quem é esse homem? Ele vem de Tirsa. Tirsa é a 2ª grande capital do Reino do Norte. A primeira capital foi Siquém.
E aí, o primeiro rei do Reino do Norte, Jeroboão, constrói Tirsa. Tinha tanto dinheiro, Jeroboão I, que construiu Tirsa. E a coisa só foi prosperando e melhorando no Reino do Norte, que quando Onri, pai de Acabe, se torna rei, Onri compra Samaria, um monte de semes, e constrói Samaria. Gente, não é coisa pouca. Tudo bem que não é como construir Brasília. Juscelino Kubitschek, quando construiu Brasília, deixou para a gente uma conta impagável. Impagável. A gente pagou juros até bem pouco tempo atrás. Conseguimos terminar de pagar a conta, 1990 e pouco. Agora escute, você já imaginou o que é construir uma nova capital naquela localidade? Você já imaginou? Naquela época, o tanto de dinheiro, a força, quinta cidade mais importante da época. Porque os homens de Tifizá, em Israel Norte, não aceitaram o governo de Menahem. Se rebelaram. Sabe o que ele fez? Ele entrou em Tifsa, não quiseram abrir a porta para recebê-lo. Porque era costume do rei, na época, visitar todas as cidades grandes, ser recebido como rei, aclamado como rei, e todo mundo se ajoelhar e dar presentes, e jurar lealdade. O único rei que visitou todas as cidades, não só grandes, mas principalmente pequenas, e nunca exigiu que lhe chamassem de rei, e abençoava onde chegava, era Cristo. Era Cristo. O resto, meu amigo, queria todo mundo de joelhos. E ao que parece, Manaém, ou Menahem, ele foi a essa cidade e o povo não abriu a porta. Ó. A porta central, nascimento. Não abriu a porta central. Sabe o que ele fez? Derrubou, matou todo mundo que queria matar, e como sinal de que ele não estava brincando, ele não poupou, na época, quem se era obrigado a poupar? As grávidas. Ele mandou abrir a barriga de todas as grávidas, matando mães e filhos. Olha o que está aqui na palavra de Deus, versículo 16 de 2 Reis 15. Então Menahem feriu a Tifsa, e todos os que nela havia, como também seus limites desde Tirsa. Ele acabou pegando de Tirsa para cá e matando todo mundo, porque não lhe abriram a porta. A devastou e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Alguns autores dizem que rasgar pelo ventre seria cortar o ventre da mulher, tentando acertar o pescoço da criança. Outros autores dizem que não, você tirava a roupa da mulher e vinha da vagina rasgando a mulher até o pescoço. Até o pescoço. Fazendo isso na frente de todo mundo, para que os gritos de desespero chegassem até na outra cidade. Você entendeu quem era esse homem? Entendeu a sede de poder? Isso era um aviso dele a todas as outras cidades do Reino do Norte. Fica quietinho, paga tributo, vive caladinho, vai servir aos deuses que Jeroboão I colocou,
que vai viver todo mundo bem. Todo mundo bem. E o que é interessante é que ele, após fazer isso, ele acalmou pequenas revoltas que estavam tendo. É mais ou menos assim, depois que o grande Jeroboão morreu, e que o filho dele ficou 22 anos para chegar ao poder, todo mundo estava querendo chegar ao poder. Aí o filho dele, Zacarias, morre, aí Salum vai ao poder. Ele chega e diz, agora é minha vez, e eu vou botar esse povo quietinho no eixo. Esse fato foi tão horrendo, irmãos, que ele fez com as mulheres, porque se ele fez isso com as mulheres, você pode imaginar o que ele fez com criança e homens dessa cidade. Você pode imaginar? Então escute, foi tão horrendo, que ficou a marca dele, e ele teve a pacificação entre aspas, por 10 anos para governar. Qual era o único medo desse homem? O império assírio que sempre estava chegando. O império assírio. O que ele fez? Ele foi a cada cidade, tomou dinheiro de todo mundo, e quando o rei assírio chegou, ele pagou o imposto, e aí pagando o imposto, ele se livrava do ataque assírio. Olha que homem terrível, Manaém. Pegue aí no versículo 17, 2 Reis 15, 17. Desde o 39º ano de Azarias, em algumas Bíblias está Urias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Obviamente, que um homem que faz o que esse homem faz, espiritualmente vai viver como? Fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados lá de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então veio Pul, rei da Assíria. Alguns dizem que esse Pul é o Tiglat-Pilesar, ou 2, ou 3, ou 4, um deles. A Bíblia o chama de Pul. Contra a terra, Menahem deu a Pul 1.000 talentos de prata. Pastor, 1.000 talentos de prata é muita coisa. Meu amigo, se o indivíduo vem lá da Síria, chega na tua terra e fica feliz com 1.000 talentos de prata, e volta, sem querer roubar mais nada, chuta se é muita coisa. Chuta se é dinheiro. Tá, como é que ele fez para levantar essa riqueza toda? Fácil. Menahem, versículo 20, arrecadou esse dinheiro de Israel para o rei, de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Síria, e não se demorou na terra. E não se demorou na terra. Presta atenção. O poder desse homem era tão grande, que ele fez o que hoje governos não conseguem fazer. Ele colocou simplesmente a possibilidade de tarifação, imposto sobre grandes fortunas. O que hoje governos não conseguem fazer, ele fez. Ele pegou de ricos muito dinheiro. Agora olhe para mim, de onde os ricos pegam dinheiro? Quem mais sofreu? Rico pega dinheiro de pobre. Rico toma dinheiro de pobre. Se rico sofreu, pobre ficou arrasado. Mas ninguém ia contra esse rei. Porque se está ruim com Menahem, é pior sem ele. Porque se o rei da Síria entrar, você se lembra da aula do professor Reich sobre os métodos dos assírios de tortura, de maldade? Se lembra? Não é brincadeira, não.
O que me assusta é o versículo 21 de Irlene. O versículo 21 diz assim: quanto aos mais atos de Menahem, e tudo que ele fez, porventura não estão escritos nos livros de história dos reis de Israel? Esse livro de reis aqui não é o nosso livro de reis. É um livro que eles têm próprio, que os cronistas faziam na época. Olhe para mim, meu irmão. O que será que está num livro desse sobre Menahem? Se o autor bíblico, pelo Espírito Santo, escolheu um pouquinho para dizer quem é esse homem, você já imaginou que está registrado sobre um homem desse, com uma natureza dessa, com um espírito desse? Tire um pouco o slide e venha para mim, filho. Olha que interessante. Você já imaginou que deve estar escrito num livro desse? Eu fico pensando todos os reis do norte, porque todos foram extremamente malignos. Tudo bem que ninguém se compara a Acabe. Acabe foi fantástico. Acabe foi o auge de todos. Eu fico pensando, o que esses homens registravam? Nesses livros próprios que eles tinham, para que a memória deles não fugisse, né? não fugisse. É incrível, né? É incrível. Ainda bem, irmãos, que no momento certo Deus envia o grande rei. O grande rei não precisou nunca esfolar uma mulher viva para dizer que era rei. Eu nunca vi o grande rei olhar para a casa de qualquer um e falar: me dê todo o dinheiro, que senão você está morto. Ao contrário, o grande rei chegava no templo, sentava, e ele via uma coisa que quase ninguém vê: quem está dando oferta e o que está dando. Gente, o grande rei chegava ao ponto de sentar-se no templo e verificar todos aqueles que voluntariamente abençoavam o templo. E ele ainda teve a capacidade de dizer: olha, de todas as ofertas, a menor oferta de hoje foi a maior. Porque essa mulher que ofertou, ela deu tudo o que tinha. Deu com amor, deu com graça. A Bíblia não diz nada sobre aquela senhora, né? Idosa, viúva, ofertando. Mas, impressão minha, eu posso estar equivocado. Aqui sou eu pensando além da Bíblia. Você não precisa pensar comigo. Mas eu paro e penso, né? Se para Cristo finanças nunca foi problema, porque chegaram perto de Pedro e disseram: e aí, o imposto de renda do teu mestre? Eu fico assustado. Por que não chegaram perto de Mateus? Era o conhecido da galera, era o publicano. Chegaram perto de Pedro. É porque Pedro, desde aquela época, já tinha uma certa liderança no meio dos irmãos. Entendeu? Mas Mateus é que era o publicano. Se eu fosse cobrar o imposto de renda de Cristo, como está escrito no livro de Mateus 16, eu ia atrás do próprio Mateus. Primeiro, porque conheço. Segundo, porque é publicano. Terceiro, porque eu não preciso explicar muita coisa. Basta olhar e fazer assim. Mateus saberia que eu estaria cobrando dele o imposto de renda. Entendeu? Mas Pedro era um líder que já despontava. Chegaram perto dele e disseram: teu mestre não paga o imposto, não? Aí Pedro diz: ó, meu amigo, meu mestre não é sonegador, não. Sem perguntar para Cristo se Cristo ia pagar o imposto.
Cristo deu um apertão nele, tadinho. Cristo botou Pedro num aperto. Cristo olha para Pedro e pergunta: Pedro, quem paga tributo? Os reis pagam tributo? Seus filhos pagam tributo? Cristo está falando da promessa que Saul fez para Davi. Você se lembra? Quem matar o gigante, fica isento, ele e toda a sua descendência, de pagar o quê? Imposto. Aí Pedro ficou apertado. Aí Jesus disse: tá bom, faz assim. Vai, pesca. O primeiro peixe que você pegar, dentro dele vai ter uma moeda. E essa moeda dá para pagar o imposto por mim e por ti. Eu já vou pagar os dois. Dinheiro não era problema para o Senhor, porque Ele é dono do ouro e da prata. Voltando para a mulher que deu tudo que tinha. Eu creio, a Bíblia não fala, eu é que creio. Eu creio que o Senhor multiplicou aquilo, sabia? O Senhor multiplicou aquilo. Foi algo muito bonito. Agora voltando, olha que interessante. Você tem aqui um rei que se impõe pela força. Você tem um rei que se impõe pelo medo. Eu fico imaginando o que se deve ter de Menahem no livro lá do registro dos reis deles, de Israel. Quanta atrocidade, quanta maldade, quanto roubo, quanta espoliação. Mas Israel estava feliz. Porque na época de Menahem, profetizando estava homens de Deus dizendo: vocês têm que se converter, vocês têm que se converter, vocês têm que se converter. E eles não estavam nem por aí. Porque a vida desse povo era tão espiritualmente caída, que eles tinham um rei que mereciam. Literalmente, eles tinham um rei que merecia. Eu, pessoalmente, não acredito em políticos, irmãos. De coração. Votei em alguém na última eleição que perdeu. Mas e se tivesse ganho? Irmãos, irmãos, a gente tem que esperar Cristo. A gente tem que esperar Cristo. Ele é o único. Ele é o único. Agora, esse homem fica 10 anos, você pode ver direitinho como era truculento, como era violento, como era difícil de personalidade, como resolvia as coisas de forma maravilhosa. Conversa, né? Amoroso, tranquilo. 10 anos passam e ele morre. E ele consegue emplacar o filho. Por isso que ele foi a 5ª geração. Ele conseguiu emplacar o filho. Porque, olha que interessante. Versículo 22. E descansou Menahem com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Então, a 5ª dinastia é Menahem e Pecaías. Agora, Pecaías, olha que interessante, ele entra no 50º ano de Uzias. Então, Uzias veio tudo isso acontecer no Reino Norte. Uzias viveu 52 anos, Pecaías fica 2 anos no poder. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele reina sobre Samaria 2 anos, versículo
23. E vamos ser francos. Se Pecaías aprendeu a reinar com seu pai, ele vai fazer um reinado segundo o coração de Deus? Ele vem com toda a história dos reis de Israel. Se esse menino lê, e leu todo o livro dos reis de Israel, que não é esse livro, é o livro próprio, e ele viu toda a história desde Roboão, depois a segunda dinastia com Baasa, depois a terceira dinastia com Ri e Acabe, depois a quarta dinastia com Jeú e seus filhos. Ele agora que é a quinta dinastia, você acha que um indivíduo desse vai servir a Deus? Gente, Israel já estava tão longe do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, longe da presença do Senhor, tão enfurnado no pecado, que não tinha mais volta. E Deus manda os seus melhores profetas, mas não tinha volta. E aí, como é que é o reino de Pecaías? Versículo 24. Fez o que era mal perante o Senhor, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, lá o primeiro que fez pecar Israel. E aí o que deu? Depois de 2 anos, o seu capitão, gente, capitão, o homem de confiança dele, o homem que está na frente dos exércitos, o seu capitão, chamado Peca, filho de Remalias, conspira e o fere em Samaria e toma o seu lugar. Não podia se esperar uma outra forma da morte de um homem como esse, né? Você não vive debaixo da proteção de Deus, você está aberto para tudo. E o próprio capitão diz, está na hora de eu matar e assumir o trono. Gente, olhe para cá. Vamos lá, meu filho. Me ajude agora de novo no slide. Eu sei que os nomes são novos. Demora tempo para você aprender tanto nome. Mas à medida que você volta e lê de novo a Bíblia, e na medida que a gente for estudando os livros proféticos, que a gente falar do rei tal, vem o estudo na cabeça, vem. Então, olha que interessante, Menahem morre, mas ele emplaca esse menino aqui, ó, tá? Olha aqui que interessante. Aquele mapa, esquece por enquanto. Aqui, eu botei ele errado, parabéns para mim. Aqui, ó. Amplia, filho. Amplia. Vamos lá. Então, no 50º ano, vai lá embaixo, filho. No 50º ano de Uzias, ou Azarias, vamos lá. Quem é que sobe ao poder depois de 10 anos? Pecaías. Aqui no Reino Norte. Ou seja, o filho de Manaém. Ele fica no poder quanto tempo? Olha que legal. Vamos lá, agora diminui, filho. Pecaías, ele é filho de Manaém, esse que ficou 10 anos. Ele reina 2 anos. E Peca, seu general, dá um golpe de estado, matando ele e matando a 5ª dinastia. A 5ª dinastia. Então, olha que interessante, ó. Lá embaixo, ó. Então, Peca mata Pecaías, que é o filho de Manaém. No ano 52, ó, de Urias, ou Amazias, né? E aí termina a 5ª dinastia, e surge um novo rei, chamado Peca. Olha que coincidência interessante essa daqui. Meu filho, amplia a parte direita. Isso. É essa aqui que eu vou... Isso, filho.
Aqui estão os reis do norte. Olha que coincidência interessante essa daqui, irmãos. A primeira dinastia foi com Jeroboão e Nadab. 22 anos. O filho de Jeroboão, só 2 anos. Morreu, Baasa matou, vem a segunda dinastia. Baasa, uma média de 18, 19, é lá 2 anos. É lá 2 anos. Aí Zinri veio e mata Elá, e Zinri fica 7 dias no poder, porque se suicida. Por quê? Porque Onri funda a 3ª dinastia. Aí essa é forte. Essa aqui são pais fortes que geram filhos fortes. Aí você tem na 3ª dinastia, Onri, Acabe, Acasias e Jerão. Aí vai descendo o filho, vem a 4ª dinastia, também muito forte. É interessante que Deus, quando escolhe Jeú, Deus deu a Jeú a mesma possibilidade lá de cima, quando dividiu o trono, a Jeroboão. Deus esperava de Jeú um comportamento muito mais forte espiritual. Mas que pena. Ele acaba com todo o balaísmo, mas ele não acaba com os erros de Israel. Aí essa 4ª dinastia, você pode ver que durou também bastante tempo. Joacás, Joás, Jeroboão, Zacarias. Na 3ª dinastia, você tem o querido profeta Elias. Na 4ª, você tem Eliseu. Agora, olha essa daqui, que interessante. Salum vem e mata Zacarias, que fica no trono 6 meses. Salum fica 1 mês só. Aí vem quem nós estudamos hoje. Esse homem muito forte, chamado Manaém. E que fica 10 anos. Mas que gera um filho que é fraco no poder. Mas que faz tudo que é errado diante de Deus. Que é Pecaías. Pecaías fica só 2 anos. E aí acaba a 5ª dinastia. Aí o general dele, o capitão dele, Peca, assume o poder. Você está vendo que só tem 2 agora? Você está vendo que só tem Peca e Oséias, e o reino do norte acaba. E a Assíria vem como tratou e arrebenta. Eu te pergunto, adiantou tudo que Amós falou? Adiantou tudo que Naum falou? Adiantou tudo aquilo que Jonas falou? Adiantou o que Oséias falou? É uma pena que não ouviram o Senhor Deus. E é uma pena que absolutamente destruído. Agora, diminui, filho, que eu quero mostrar para os amados irmãos isso aqui, ó. Olha que interessante, ó. Aqui do lado, quem está reinando, amplia por gentileza, filho. Amplia, agora do outro lado. É uma só dinastia. Vamos lá, ó. Roboão. Depois vem Abias. Os 2 não andaram de forma maravilhosa na presença do Senhor. Foi mais ou menos. Mas Asa andou de forma decente. Josafá andou de forma decente. Aí já Jeorão e Acasias já se desviaram completamente do Senhor em razão do fato de Josafá casar os parentes daqui com os parentes de lá, do reino do norte com Acabe. Tanto é que Atalia tentou usurpar o poder e usurpou por 7 anos. Esconderam Joás. Joás foi outro que serviu ao Senhor. Amazias também serviu ao Senhor. Errou um pouquinho no final. E agora quem é que está no poder há 52 anos? Quem? Uzias, também chamado Azarias. Diminui, filho. Olha que interessante. Quando você pensa nisso, você tem uma só dinastia no sul, e olha o tanto que ainda vai ter de rei no sul e no norte está acabando. Por quê?
porque se afastaram de forma terrível do Senhor Deus. Muito bem, olhe para cá. Então, de Jeroboão para baixo, Jeroboão, Zacarias, Salum, agora Menahem e Pecaías, todo mundo, um matando o outro lado do outro lado, ó. E desse lado de vermelho, um único rei, Uzias ou Azarias. Um único rei. 52 anos, estabilidade em Jerusalém. Estabilidade completa no sul. E por que no norte, esse um matando o outro, um matando o outro, um matando o outro? Amplia por gentileza o outro lado, filho, para que os irmãos possam ver isso. Olha que interessante, ó. Amplia mais ainda. Ok? Isso. Quando Uzias começou a reinar, deixa eu até mostrar isso aqui para os irmãos rapidamente. Olha que interessante. Jeoacás, morte de Eliseu. Aqui, ó. No capítulo 14, no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, reinou Amazias, que é o pai de Uzias. Aí Amazias morre. E, deixa eu só pegar aqui. Uzias, morte de Amazias, sim. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás. Aí vem, conspiraram, trouxeram, todo Judá tomou. Só pegar aqui, Azarias. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, ou Uzias. E reinou 52 anos. Gente, ó, 27º ano de Jeroboão II. Ele viu Jeroboão morrer, vai descendo. Ele viu esse ponto verde, que é o período de luta dentro do reino do norte, 22 anos a acontecer. Continua, filho, desce. Ele viu Zacarias, o último filho, descendente de Jeú, reinar por 6 meses. Ele viu Salum reinar por 1 mês, depois de matar Zacarias. Ele viu Menahem matando Salum e reinando 10 anos. E ele viu o filho de Menahem reinando Pecaías 2 anos. E quando Peca mata Pecaías, ele também morre. Olhe para cá, por gentileza, meu irmão, só um pouquinho. Por que Uzias ou Azarias viveu tanto e teve tanta paz e prosperidade? No capítulo 15, versículo 3 diz: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, o seu pai. Então, olhe para cá, irmãos. Veja a estabilidade, pode retirar, Davi. Veja a estabilidade no sul. Enquanto há uma loucura no norte de um matando o outro para tomar o poder, tomar o poder, tomar o poder. E cada vez mais o reinado no norte se torna menor e os reis mais sanguinários, mais malignos no sul. Você tem, sim, reis que não serviram ao Senhor, mas reis como Uzias, que serviram o Senhor de todo o coração. Só que aqui tem um detalhe. Não como Davi, seu pai, mas como Amazias. Então olhe para cá. Davi é o parâmetro máximo.
Só que Uzias já não conseguia mais ser comparado a Davi. O máximo que ele conseguia é ser comparado com o pai dele, o Amazias, que tinha um coração meio dividido. O pai dele foi aquele que Deus deu vitória para ele contra os edomitas, e ele foi lá em Edom e trouxe os deuses edomitas e começou a servir em Jerusalém a Deus e os deuses edomitas. Deus teve que falar com ele: meu amigo, você enlouqueceu? Eu te dei vitória contra esses deuses, o que você está servindo esses deuses? É aquela velha história, sei lá. Talvez, sei lá. Quer dizer, Uzias, ele ao contrário de Josafá, olha que interessante. Josafá, a Bíblia diz que ele serviu ao Senhor como seu pai Davi. Mas Uzias já não consegue estar à altura de Davi. Ele é no máximo a altura de alguém que está abaixo de Davi. Se você fizer a conta comigo, faça a conta comigo. Uzias é a 10ª geração de Davi. Volte no slide, filho. E a gente tem que tomar cuidado com isso na vida. Eu vou voltar o slide aqui. Amplia o verde. Vamos contar junto? Vamos contar junto? Amplia o verde. Roboão é a 3ª geração. Pensa comigo. Porque Davi, Salomão, 2ª geração. Entendeu? Ok? Então vamos lá, ó. Salomão, 1ª geração. Roboão, 2ª. Abias, 3ª. Asa, 4ª. Josafá, 5ª. Jeorão, 6ª. Acasias, 7ª. Atalia não conta. Joás, 8ª. Amazias, 9ª. Uzias, 10ª geração de Davi. Gente, até Josafá, você consegue ouvir que era alguém à altura de Davi. Dali para baixo a coisa vai se perdendo. Servem ao Senhor, mas não como paradigma grande de Davi. Mas porque servem ao Senhor, vai descendo, filho. Vai descendo. Vem todos esses reis ainda, enquanto lá no norte, só 2 para acabar. Olha o tanto de reis que ainda tem no sul, até a destruição do templo. Irmãos, pode diminuir Davi e voltar para mim. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o coração. O tempo vai passando e a gente tem que tomar cuidado com filhos, com netos, com bisnetos. A gente tem que tomar cuidado com o coração, tem que tomar cuidado na criação, porque geração vai, geração vem, geração vai, geração vem. Aquela aliança maravilhosa feita de Deus com o seu povo, no caso aqui, a aliança davídica, isso pode se perder no tempo e no espaço. Isso pode se acabar com o tempo. Isso pode se depreciar com o tempo. Mas entenda uma coisa. Os reis foram passando para que no sul houvesse o exílio babilônico, como está bem pertinho de existir no norte, o sul teve que cair espiritualmente de forma muito grande. Muito grande. E isso não é do dia para a noite. Isso não é do dia para a noite. Isso leva gerações. Mas no sul,
sempre se levantava alguém que tentava de novo viver como aqui está, reto perante o Senhor. Reto perante o Senhor. Irmãos, nós precisamos viver reto perante o Senhor. Nós precisamos interceder para que nossos filhos vivam de forma reta perante o Senhor. Nós precisamos induzi-los à presença do Senhor. Nós precisamos vê-los de alguma forma se envolverem com o Senhor. E isso vem muito de nós. Porque se tem uma coisa que lá no Reino do Norte passava de pai para filho, de pai para filho era: você não tem um rei no Reino do Norte que dizia e viveu reto perante o Senhor. Todos os reis do norte sempre e fez o que era mal diante do Senhor. E fez o que era mal diante do Senhor. E fez o que era mal diante do Senhor de forma maior que seus pais. O que fica para o coração da gente é quando a gente olha para o Reino do Norte. Você pode ter um império na mão. Você pode ter um reino aos seus pés. Você pode ter dinheiro, comida, você pode ter palácio, você pode ter absolutamente tudo. O viver distante de Deus nada mais faz do que gerar nesta vida a destruição e na vida eterna a morte eterna. A morte eterna. É incrível como no Reino do Norte você tem prosperidade, você tem comida, você tem dinheiro, você tem tudo. É incrível como eles têm culto no Reino do Norte. Tinha culto no Reino do Norte. Tinha sacerdote no Reino do Norte. Tinha dízimos no Reino do Norte. Eles tinham tudo. Eles só não tinham o culto certo, eles só não tinham o Deus correto, eles só não tinham a vida correta, mas estava tudo certo, pastor. Sim, lei da semeadura, quem trabalha leva. E por misericórdia, Abraão, Isaque e Jacó, eles ainda eram abençoados. Mas veja que as estruturas estão se tornando de novo muito menos sólidas. E está chegando o momento da Síria levar o Reino do Norte e ele não mais se levantar. Ele não mais se levantar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa casa, da nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos alvos. Que a gente viva, irmãos, uma vida capaz de dignificar o Senhor acima de todas as coisas. Que a gente consiga passar isso para filhos, para netos. Que a gente consiga que cada um queira também viver na presença do Senhor. Porque fora da presença do Senhor, é só o que existia no Reino do Norte. Talvez só dinheiro e prazer. Com acúmulo de desgraça e de punição eterna. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Quantos nomes, Senhor, que nós ainda não tínhamos vistos e ouvido. Quanta gente cruel, Senhor, chegando ao poder. Quanta gente ruim, Senhor, governando. Senhor, homens maus à frente de toda uma nação, não é privilégio dos nossos dias. Isso vem desde a época em que tu separastes uma terra especial para o teu povo, para que o teu povo fosse luz, e todos os demais povos, vendo a luz que Israel era, viriam a ti e te conheceriam como Deus.
Uma pena, Senhor, que se dividiu, e um reino dividido não subsiste. Uma pena que, no reino do norte, Senhor, todos fizeram questão de seguir o erro, rei após rei. O que, Senhor, nos deixa assustado é a tua misericórdia, a tua paciência. São mais de 200 anos tu tendo calma, amor, paciência com esse povo. Mas a conta chega, não é, Cristo? A conta chega. E no dia que ela chega, tu te apresentas como Deus justo. Portanto, Senhor, abençoa-nos para entender o dia da misericórdia e abraçarmos a misericórdia e crermos em Ti de todo o nosso coração, que Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, aquele que nos ampara, aquele que está conosco. Senhor, que os exemplos vívidos, ó Deus, não saiam da nossa mente, Senhor. Tu não poupas reis. Riqueza para ti é um nada, Senhor. Poder para ti é um nada. Exército para ti é um nada, ó Deus. Tu tiras rei, tu botas rei. Tu realizas a tua vontade como tu queres, Deus. Então tem misericórdia de nós, que nem reis somos, nem patrimônio direito temos, nem poder, Senhor, possuímos. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, Senhor, a nos colocar no devido lugar, lugar de servos, para te engrandecer e te servir e te adorar. É o que nós te pedimos e desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Irmãos, se o Senhor permitir, quarta-feira veremos os 2 últimos reis do norte, a queda do reino do norte. E aí partiremos para os reis do sul. E veremos, que coisa horrível, o sul também caiu. O sul também caiu. Mas tudo isso foi registrado para que a gente não caia, né? Para que a gente não caia.